Fluminense reage tarde e Flamengo vence clássico com brilho de Pedro. Corinthians tem 2 jogadores expulsos. Palmeiras pressiona, mas derby termina sem gols. De virada, Cruzeiro vence Bragantino e deixa vice-lanterna do Brasileirão. Essas e outras aqui agora comigo, então já chega se inscrevendo no canal, deixando o seu like, compartilhando. Vamos botar esse canal pra cima, galera. Vamos botar esse canal pra torar. Tamo juntos? Então vamos sem enrolação, vamos falando do clássico carioca Fluminense e Flamengo na vitória do Mengão por 2-1 sobre a equipe do Fluminense com show do atacante Pedro. Com brilho de Pedro e sabendo sofrer no fim, o Flamengo venceu o clássico contra o Fluminense na noite deste domingo e assumiu a vice-liderança do Brasileirão. O atacante marcou os 2 gols rubro-negros na partida realizada no Maracanã. O primeiro deles, um golaço, e comandou a boa atuação rubro-negra na reta final, em especial depois das entradas de Savarino e Castilho. O Fluminense pressionou e diminuiu o placar com gol do venezuelano, mas reagiu tarde demais e caiu para o 4º lugar na tabela. E teve show, como eu falei, do P9 do Pedro. Pedro foi o melhor jogador da partida, sem margem para dúvidas. O atacante abriu o placar no clássico com um golaço, finalizando rápido de longe e pegando o Fábio de surpresa. E no segundo tempo, completou com o peito o cruzamento de Samuel Lino. Mas não só isso, o camisa 9 deu lindo passe para Plata perder gol feito. Acertou a trave e teve grande atuação no Maracanã. Virou o artilheiro do Flamengo neste século com os 2 gols. O Fluminense sentiu a falta de Lúcio Acosta, que saiu por lesão logo no início do jogo, e sofreu para passar pela defesa do Flamengo durante a maior parte do clássico. Foi mal no primeiro tempo e no segundo só melhorou a partir das entradas de Savarino e Castilho aos 19 minutos. O venezuelano diminuiu após erro da defesa rubro-negra. O time de Zubeldia pressionou, botou Rossi para trabalhar, mas viu a reação ficar no quase. Com a segunda vitória consecutiva no Brasileirão, o Flamengo chegou aos 20 pontos, ultrapassou o próprio Fluminense e assumiu a 2ª posição da tabela. Já a equipe do Fluminense, com os mesmos 20 pontos, caiu para a 4ª colocação, porque tem 2 vitórias a menos. O Flamengo volta a campo na próxima quinta-feira para enfrentar o Independiente Medellín. Isso pela fase de grupos da Libertadores. O jogo é às 21h30, também no Maracanã. Já a equipe do Fluminense também joga no Maracanã, mas na quarta-feira. Enfrenta o Rivadavia. Eu acho que é esse o nome dos times. Nunca ouvi falar. Rivadavia, às 21h30. Pelo Brasileirão, o próximo compromisso da dupla é no domingo. Às 16 horas, o Fluminense visita o Santos na Vila Belmiro. Às 19h30 é a vez do Flamengo receber o Bahia
também no Maracanã. Cara, eu achei este clássico muito top, muito bom. Foi um clássico que não foi igual o último clássico, os últimos clássicos. Foi um clássico diferente. Lá mesmo, o Flamengo jogou muito melhor do que o Fluminense. Só que o Fluminense também atacava. O problema do Fluminense é que não chutava no gol. E o Flamengo massacrou o Fluminense no primeiro tempo. E no segundo tempo, o Fluminense, depois das entradas ali, depois dos 20 minutos, com a mudança do Zubeldia, melhorou muito a equipe do Fluminense. Mas os parabéns para o melhor jogador em campo hoje foi o Pedro. Cara, o quanto esse cara tá jogando, cara, pra mim merecia muito uma chance na Copa do Mundo. Porque o moleque é artilheiro. Deixa aí nos comentários se você acha que o Pedro merecia uma chance na seleção brasileira. Flamengo 2, Fluminense 1. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam deste jogo. E vamos continuar aqui, vamos falar agora do próximo assunto, falar do clássico paulista entre Corinthians e Palmeiras, que deu o que falar, cara. Os times Palmeiras e Corinthians, só um minutinho aqui. O Palmeiras empatou em 0-0 com a equipe do Corinthians na arena do Corinthians, na Neoquímica Arena, sendo que o Corinthians estava com 2 jogadores a menos. 2 jogadores a menos, e o Corinthians consegue segurar o jogo até o término do jogo. A equipe do Corinthians foi muito segura na defesa, né? Teve esses vacilos, esses 2 jogadores sendo expulsos, e não foi expulsão tipo assim, as expulsões foram certinhas, mas a equipe do Corinthians conseguiu segurar a barra. Os times voltam a jogar no meio de semana pela Conmebol Libertadores. Na quarta-feira o Corinthians recebe o Santa Fé da Colômbia. Já no dia seguinte, o Palmeiras pega o Sporting Cristal do Peru pelo Brasileirão. O próximo compromisso do Timão é sábado, fora de casa, contra o Vitória. Por sua vez, o Palmeiras pega o Atlético Paranaense no domingo. E como é que fica? O Palmeiras segue na liderança do Brasileirão com 26 pontos, 6 a mais que o Flamengo, que assumiu a segunda colocação na rodada. Já o Corinthians não consegue se afastar da zona de rebaixamento. A equipe é a 16ª colocada com 11 pontos. Faltaram gols, mas não emoção no derby deste domingo, em clássico bastante disputado. Corinthians e Palmeiras empataram em 0-0 na Neoquímica Arena pela 11ª rodada do Brasileirão. O ponto acabou sendo mais festejado pelos donos da casa, que tiveram 2 jogadores expulsos. André, por gesto obsceno aos 34 do primeiro tempo, e Mateuzinho, por agredir Flaco Lopes aos 23 da etapa final, em vantagem numérica. O Palmeiras pressionou, deu trabalho a Hugo Souza, mas quem teve a melhor chance foram os donos da casa. O Yuri Alberto ficou cara a cara com Carlos Miguel aos 29, mas o goleiro defendeu. Cara, num jogo desse, você não pode perder o gol que o Yuri Alberto, perdeu. Você não pode, cara. Um clássico, você já está com 2 jogadores a menos. E você tem a oportunidade de ficar cara a cara com o goleiro adversário e você perder.
Não pode. Quase que prejudicava a equipe do Corinthians se a equipe do Palmeiras fosse mais eficiente, né? Tivesse feito um gol ali, tinha complicado a equipe do Corinthians. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam do clássico paulista. Deixa aí nos comentários, deixa a mensagem aí pra nós, beleza? Vamos falar do último assunto do vídeo, da vitória de virada da equipe do Cruzeiro. De virada, o Cruzeiro bateu o Red Bull Bragantino na noite deste domingo, dia 12, em partida válida pela 11ª rodada do Brasileirão e disputada no Mineirão. Hurtado abriu o placar para o Massa Bruta, mas Neiser empatou e Christian virou o jogo. O Bragantino abriu o placar logo aos 5 minutos com Hurtado. O lateral recebeu na entrada da área e bateu rasteiro no canto. A bola foi sem força, mas sem chances para o goleiro do Cruzeiro. Aos 17 minutos, Neiser recebeu um belo passe nas costas da defesa e bateu de primeira para deixar tudo igual. A virada veio aos 3 minutos da segunda etapa, quando Christian aproveitou a sobra para bater pro gol. A bola ainda desviou antes de terminar no fundo da rede. Mesmo vencendo, a equipe do Cruzeiro ainda não deixa a zona de rebaixamento. O Cruzeiro soma 10 pontos e ocupa a 17ª colocação, a primeira na zona da degola. Já o Massa Bruta segue com 14 pontos e ocupa o 9º lugar do Brasileirão. Então, mesmo com a vitória aí de virada, o Cruzeiro não consegue sair do Z4 do Brasileirão, mas que bom que ganhou, né? Se tivesse perdido ia ser pior ainda, né? Ia ser pior ainda. Beleza, galera? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desta virada da equipe do Cruzeiro. O vídeo de hoje foi esse. Tamo juntos. Quem não é inscrito, se inscreve no canal. Dá essa força pra nós. Tamo juntos. Até o próximo vídeo.